O cenário é a fazenda do sítio em Bocaiúva, norte de Minas. Por muito tempo, ponto de parada de comboios de escravos e referência para viajantes, é em suas terras sertanejas que José Maria Alckmin passa boa parte da infância. E é a elas que ele retorna ao longo de toda a sua vida. Sempre foi uma referência dele, né, da infância dele, da juventude dele. Sempre foi uma marca na vida dele, ele ter passado por aqui, ele ter sido criado aqui. E tanto é que ele voltou várias vezes, né, vinha com o Conde Matarazzo ou com outras pessoas também, ele sempre estava aqui, porque sempre foi o lugar dele, né, sempre foi a terra dele, foi essa região, né, tanto a fazenda quanto Bocaiúva. Na cidade natal, o jornalista Juca Brandão aponta para o terreno da casa em que Alckmin nasceu em 11 de junho de 1901. A praça é o lugar da homenagem dos conterrâneos e ambiente para relembrar histórias. Nós estávamos reunidos e chega lá um correligionário dizendo para o Dr. Alckmin ir na casa de um casal correligionário que estava tendo um desentendimento lá, que era para ele resolver o problema. Saiu, entrou no jipe, era um jipinho, Paulo Borges que andava com ele, Dr. Paulo Borges, Paulo Pinheiro Borges Diniz, amigo, está vivo aí. E nós acompanhamos também. Quando ele chegou na porta do jipe, ele parou e falou assim, não é, ô Paulo, pode deixar. Briga de marido e mulher, nenhum marido deve entrar. Dona Helena se lembra de Alckmin ainda bem moço. Está aprendendo a bordar na Rua da Bahia, na Sinja. E quando a gente viu aquele rumor, que todo mundo, perguntei. Eu guardei porque nós já tínhamos estado de Bocaiúva. Então, esse salário é um estudante de Bocaiúva, fazendo um comício na Rua da Bahia. Falava bem, muita gente, uma multidão, escutando ele falar. Em Belo Horizonte, na casa da Rua Pernambuco, a lembrança de Diamantina, onde Alckmin vive dos 15 aos 18 anos, logo após deixar Bocaiúva. Formado em Direito pela tradicional Faculdade da Praça Afonso Arinos, se torna advogado de destaque e, em 1933, começa sua longa carreira parlamentar, elegendo-se para Constituinte de 34. Deputado federal, é nomeado por Benedito Valadares para a Secretaria do Interior em 36, período em que comanda a construção da penitenciária de Neves. Eu me lembro sempre que ele protestava contra os muros altos que estão lá até hoje, na penitenciária, que levam o nome dele, aliás, porque ele imaginava fazer uma penitenciária sem muros. Em 38, a penitenciária é inaugurada e Valadares afasta Alckmin da secretaria, indicando-o para ser o primeiro diretor de Neves. Todo o trabalho dele de organização daquilo, a montagem de uma visão inteiramente mudada do problema penitenciário, toda a ideia de fazer com que eles pudessem até trazer as famílias para viverem nas fazendas que ele montou em torno da penitenciária, e isso fez com que ele fosse convidado para ir a São Paulo, fazer uma série de conferências. Em 42, Alckmin empenha-se na construção do prédio principal da Santa Casa de Belo Horizonte, obra de grande porte para os padrões da época. Encontrou uma Santa Casa antiga, em situação precária de construção. Ele reiniciou, então, a recuperação, a fazer outro prédio, fazendo outro. É claro que, para fazer aquele prédio que ele fez, somente com a honestidade dele e o prestígio político que ele tinha também. Em 45, Alckmin ajuda a fundar em Minas o PSD, Partido Social Democrático. O PSD foi criado para organizar, em termos partidários, todas as forças que estavam ligadas ao Estado Novo do presidente Getúlio Vargas, né? Então, todo o campo político que havia sido integrado ao regime, né, pertencia ao PSD, menos a área trabalhista, os sindicatos, etc., que também eram ligados ao presidente Getúlio Vargas, que formaram o PTB. A volta ao regime democrático com a Constituição de 46 devolve ao Congresso o lugar central na política brasileira. A atividade parlamentar retoma seu prestígio e as lutas eleitorais se intensificam. A disputa real a nível nacional se dava entre dois grandes blocos, digamos assim. O bloco liderado pelo PSD, que tinha o PTB, Partido Trabalhista, como aliado,
e na oposição à UDN, União Democrática Nacional, que tinha vários partidos menores como aliados. Essa foi a disputa em todas as eleições que aconteceram de 45 a 60. Alckmin se destaca como um dos líderes nacionais do PSD. Ele se distinguia dos outros políticos da época por algumas características que eram muito próprias dele. Em primeiro lugar, ele era um grande articulador político. Ele sabia bordar uma situação política, compor uma situação política. Tinha também o dom da antecipação dos fatos políticos, então ele sabia agir por antecipação, de forma a orientar o acontecimento político no sentido do interesse do partido a que ele pertencia, no interesse da nação. A polarização com a UDN dá o tom dos debates. Mas o debatedor que mais viva, mais prontamente, mais longamente enfrentou Lacerda foi o José Maria de Alckmin. Foram grandes dias da Câmara dos Deputados. Minas tinha uma bancada parlamentar do mais alto nível, homens da mais alta expressão intelectual, jurídica, política, em todos os 3 partidos que existiam na época, 3 ou 4 partidos que existiam na época. Para garantir as sucessivas eleições à Câmara dos Deputados, Alckmin não descuida de suas bases centralizadas em Bocaiúva. Ou era do doutor Alckmin, ou era de oposição a ele. Isso foi durante uns 20 anos. Mas não impedia de que quem tinha o comando, né, quem estava no comando, mantivesse um relacionamento pessoal bom, conversar. Agora, nada de acordo político. A briga pelo poder local é a mais importante de todas. O embate principal foi a luta pela prefeitura. E meu grupo disputou a prefeitura com o grupo dele durante 4 eleições seguidas. Ganhamos na 5ª. Na 4ª, como eu disse, nós perdemos a eleição por 32 votos. JK, governador de Minas, convoca Alckmin para secretário das Finanças. A liderança de Juscelino se consolida em todo o país e Alckmin se torna um dos principais articuladores da atribulada campanha de JK à presidência da República. Com a morte de Getúlio, assumiu o Café Filho. Assumiu o Café Filho e daí para frente a UDN começou a insistir na não realização de eleições. Queria prosseguir ou queria estabelecer regras eleitorais que praticamente inviabilizavam a candidatura de Juscelino. Juscelino já estava em campanha, né? Já estava em campanha há muito tempo. Bom, um dia o Café Filho tem um infarto do miocárdio e vai para o Hospital dos Servidores do Estado. Passado 2, 3 dias, o Alckmin vai com o Afonso Arinos visitá-lo. E num fiapo de conversa, num retalho de conversa, o Café Filho diz assim: pois bem, se houver eleições, esse se houver despertou, um homem atilado como Alckmin, despertou as suspeitas dele. E realmente estava em andamento um golpe de Estado, porque com o infarto do Café Filho, assumiu a presidência Carlos Lúcio, que já havia se atritado com o PSD mineiro, eles estavam muito mais na linha da UDN. Bom, daí para frente começou o Alckmin a articular. Eu participei com o Alckmin na eleição do Juscelino Kubitschek no problema da escolha da cédula de votação. Quando foi levantada uma campanha enorme contra o processo antigo de cédula individual e levantaram a dúvida criando uma cédula única, que era e tinha como objetivo impedir a eleição do Juscelino Kubitschek. O Alckmin jogou de um lado, jogou do outro, criou uma cédula única que favoreceu o Juscelino. Alckmin, deputado federal, líder do PSD na Câmara, mostraram ao general Lott a conveniência de se respeitar o resultado eleitoral, o país passara pelo trauma do suicídio de Getúlio Vargas, não era certo que fazer-se uma eleição e, em seguida, impedir-se a posse dos presidentes eleitos, diplomados,
Eleição essa que se fizera sob modelo da cédula única. Bom, então isso Alckmin chega ao Ministério da Fazenda, depois como consequência de toda essa atuação e tudo, e pela experiência que ele adquirir aqui. Após 2 anos no Ministério da Fazenda, Alckmin decide sair. Que havia uma divergência fundamental, embora eles fossem amicíssimos, entre toda a ideia de governo e a ação do governo JK e a atuação de Alckmin como ministro da Fazenda. Por exemplo, o programa de metas. Não havia financiamento externo. Aquilo acabava tendo que ser financiado com a emissão de papel moeda e sem muito cuidado com as taxas de inflação. Alckmin tinha uma grande preocupação em manter, tanto que em 1957 ele conseguiu colocar uma taxa de inflação das mais baixas da história recente do país. Mas aquilo dificultava a execução daquelas metas ambiciosas que o Juscelino, afinal, queria dar um salto de 50 anos em 5, como deu. Os governos de Juscelino Kubitschek eram caracterizados por grandes realizações, muitos investimentos. E gastava-se muito. Havia um sério problema fiscal, de descalabro fiscal, digamos assim. E o papel do Dr. Alckmin foi muito importante em termos de estabelecer algum tipo de equilíbrio financeiro. De volta às questões da política estadual, Alckmin tem seu nome lembrado para suceder Bias Fortes no governo do estado. Foi um dos períodos mais tensos no PSD mineiro. Nós fomos ao Palácio das Laranjeiras, meu pai e eu, para conversarmos com o Juscelino sobre o problema sucessório de Minas, já que se tinha de escolher o candidato ao sucessor de papai. Papai levou ao Juscelino uma série de nomes. Tancredo, Paulo Pinheiro Chagas, Zé Ribeiro Pena, Zé Maria de Alckmin, eram vários. Então, talvez até esteja faltando alguns. E a conversa dos dois, eu senti que havia um constrangimento entre eles. Papai achando que o candidato Juscelino era o Israel, e o Juscelino achando que o candidato papai era o Tancredo. Como a história não resolveu, eles ficaram de estudar, e cada um foi para o seu lado. 3 dias depois, Juscelino me chamou e me falou: ô Bias, eu quero que você acerte com o seu pai que o candidato seja o Tancredo. Eu falei, presidente, papai não só aceita como quer o Israel também. E o Juscelino: não, o candidato tem de ser o Tancredo. E assim saiu a candidatura do Tancredo, com o nosso assentimento, mas por indicação do Juscelino. O Tancredo Neves, que era de uma geração mais nova, e no PSD mineiro tinha, como o Benedito Valadares dizia, tinha que sargentear, tinha que respeitar a hierarquia. E o Tancredo não respeitou e foi procurar o João Goulart, que era o vice-presidente da República, para ser lançado candidato a governador de Minas pelo PTB. E foi o que aconteceu. Só que o Tancredo, em fazer nesse processo de ser candidato, que é muito perigoso, que acabou levando ele à derrota dele, Tancredo Neves, ele usou de um processo que Alckmin não perdoou. Prova que ele se lançou vice-governador do Ribeiro Pena para derrotar o Tancredo Neves, que acabou acontecendo com a eleição do Magalhães Pinto. A década de 60 abre um período de agitação política. Em agosto de 61, o presidente da República renuncia. Quando Jânio Quadros remeteu ao Congresso aquela carta de renúncia, cujos propósitos até hoje não foram suficientemente explicados, embora a maioria convirja para a conclusão de que ele preparava era mesmo um grande debate parlamentar que mobilizasse as atenções do povo, a fim de que ele voltasse ao poder assim como uma espécie de Gaulle sul-americano. Ao apresentar a carta, ele não contava com a rapidez de espírito de um José Maria de Alckmin, que imediatamente defendeu a tese de que a renúncia era um ato unilateral de quem renuncia, de que não tem cabimento debater uma renúncia, porque uma vez apresentada, o que se tem que fazer é publicá-la e declarar o cargo inteiro vago. O Alckmin, então, resolveu ter um contato com o Marechal Denis, que era o general, era o ministro do Exército, para saber como é que era a situação. E virou para mim e falou: Bias, você vai ser testemunha da conversa. Fomos os dois conversar com o Marechal Denis, naquele tempo, lá em Brasília. Chegando lá,
mandaram o Zé Maria de Alckmin entrar para conversar com o general e eu fiquei do lado de fora. Uns 20 ou 30 minutos depois, o Alckmin chegou na porta e falou: Bias, vem cá. Eu entrei, sentei, estive com o Marechal Denis, e o Alckmin falou com ele: ô ministro, eu queria que o senhor repetisse na presença do deputado Bias Forte o que o senhor me falou. O Denis então disse: doutor Alckmin, o que eu disse ao senhor, eu digo na presença de todo mundo. Já baixei uma determinação a todas as unidades do Exército que prendam o senhor doutor João Goulart em qualquer lugar do território brasileiro que ele desça. O Alckmin olhou para mim assim: você viu, bicho? O negócio está bravo. Em 63, lideranças civis e militares já articulam a substituição do presidente. Magalhães pretendeu, na hipótese de fracasso do movimento por uma reação militar que acabou não ocorrendo, Magalhães pensava em criar aqui uma chamada zona liberada. E, portanto, criou 3 secretarias de Estado. Chamou para uma Milton Campos, que seria o ministro da Justiça, nesse Estado independente, né? Magalhães Pinto, Afonso Arinos, ministro das Relações Exteriores, e o Alckmin chamou o Alckmin para secretário da Fazenda. Ele participou dessa articulação. 1964, Castelo Branco assume a presidência. Alckmin é o vice. Nesse episódio, o meu pai esteve muito em defesa da classe política. A classe política, para ela não houve, assim, vamos dizer, caminhos abertos no primeiro momento. E ele, nesse momento, ele veio, ele disputa uma forma de dar à classe política vamos dizer assim, um resguardo dentro do contexto do movimento que estava, né, em gestação. A eleição de Alckmin, ela se deveu, acho, principalmente ao fato de que o PSD era o maior partido no Congresso e o Marechal Castelo Branco foi eleito pelo Congresso, dentro da Constituição, né, de 46. Então, houve um acordo com o PSD, a UDN, e estabeleceu-se um vice-presidente que era bastante representativo do Congresso. O Alckmin era um deputado muito querido, muito conhecido. Em 66, Alckmin se elege pela 8ª vez para a Câmara dos Deputados. No ano seguinte, convidado por Israel Pinheiro, assume a Secretaria da Educação de Minas. Quando Ença de Costa e Silva, Alckmin articula um movimento para dar posse a Pedro Aleixo na presidência. Eu me lembro que o doutor José Maria estava conversando ao telefone com o doutor Pedro Aleixo quando eu cheguei. Em seguida passou o telefone ao doutor governador, e ele então comunicou ao doutor Pedro Aleixo, vice-presidente, que eu estava ali, que o comandante da Polícia Militar estava ali, e que o comandante da Polícia Militar estava de acordo que a posse fosse dada a ele aqui em Minas Gerais. O coronel José Ortiga dá detalhes da operação. O plano que eles, os políticos, o governador, os políticos que o assessoravam, políticos de alto nível, conforme nós já conversamos, era de apanhar o avião do governador, apanhar o doutor Pedro Aleixo em Paracatu, trazê-lo para Belo Horizonte e aqui dar posse a ele. E a Polícia Militar garantir a posse. Isso levou Alckmin a ser marcado e mal visto pelos militares. E seu processo de cassação foi assinado, foi preparado, foi colocado em julgamento pela junta militar que assumiu o governo logo após o Costa e Silva, e esse processo de cassação estava entre 267 processos que estavam lá. E na hora que o nome de Alckmin foi citado, que o Estado-Maior das Forças Nacionais, esse Conselho de Segurança Nacional se reunia e puxava o processo, lia o nome do acusado e se discutia a votação. Quando foi lido o nome José Maria de Alckmin, o general Orlando Geisler não deixou, este não pode ser cassado, este eu conheço, é um homem de bem, um homem sério.
Na eleição de 1970, Alckmin não se reelege. Fica na primeira suplência. Só volta à Câmara em uma vaga aberta em 73, um ano antes de seu falecimento em Belo Horizonte, no dia 22 de abril. Alckmin foi provavelmente a personalidade central, o fulcro de toda a ação política de Minas, por causa da sua extraordinária sagacidade, a sua argúcia e, sobretudo, o seu grande patriotismo. O meu pai era muito marcado pela vocação dele, a vocação política. E o comportamento dele era sempre um comportamento contemporizador, apaziguador, mas firme quando essa firmeza era requerida. Aprendi muito com o homem público, por quem tenho o mais absoluto respeito. Com o político hábil, inteligente, testemunha da extraordinária inteligência dele, da engenhosidade política dele. Respeito, novamente, pela probidade absoluta, isso está incluído no capítulo do homem público, mas é preciso sempre salientar. E depois, admiração e afeto pelo pai, sobretudo pelo avô carinhoso, disponível, afetuoso com os nossos filhos.